Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um resumão macro da DIN. Essa é a nossa edição número 45 e como a semana passada foi mais tranquila, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, hoje eu trouxe um tema especial para vocês. A gente vai falar sobre a correlação entre a nossa bolsa e as taxas de juros, a nossa taxa Selic. Eu sou Rodrigo, economista e analista de investimentos da DIN. A dança dos juros e da bolsa. Como um afeta o outro, esse é o nosso tema de hoje. Eu já trouxe aqui para vocês, logo de cara, um gráfico do Ibovespa dos últimos 5 anos, para vocês verem que lá em junho de 2021, o Ibov estava no mesmo patamar que ele está agora, entre os 129 e 128 mil pontos, e desde então ele ficou lateralizado. Então o Ibovespa está há 3 anos e meio andando de lado, enfrentando dinâmicas desafiadoras, incluindo a dinâmica das taxas de juros. E o tema do vídeo de hoje é justamente a correlação entre a Selic e a nossa bolsa, e o nosso objetivo é explicar como os ciclos econômicos impactam os mercados. Então, logo de cara, trouxe aqui para vocês um gráfico colocando o nosso índice Bovespa nessa linha vermelha aqui e a nossa taxa de juros, a Selic, nessa linha azul, para vocês entenderem um pouco da correlação do índice com a nossa taxa de juros. Não é uma correlação 100%, ela não é absoluta, mas aqui dá para a gente entender que quando as taxas de juros estão muito altas, como aqui no começo do gráfico, lá em 2004, 2008, enfim, elas foram caindo, vocês podem ver que a nossa bolsa foi aumentando aqui, quando as taxas subiram um pouco, a bolsa caiu, quando elas começaram a cair de novo, a bolsa subiu, e assim por diante, até chegar aqui nos dias de hoje, que parece que a correlação mudou um pouco, mas não mudou tanto. Então, como vocês podem ver aqui, teve um momento da pandemia, a bolsa caiu, mas logo ela começou a subir bastante, as nossas taxas de juros começaram a subir também, e aí a bolsa ficou andando meio de lado aqui. E qual que é a relação entre juros e a bolsa, então? Juros altos resultam em bolsa em baixa e juros baixos resultam em bolsa em alta. Isso aqui é uma regra de bolso que a gente pode ter. Claro que ela não é 100%, não é para a gente achar que isso aqui está escrito na pedra, mas via de regra é isso aqui que acontece. Então há uma correlação inversa, mas não absoluta. Existem alguns fatores que criam essa correlação. O primeiro é a questão do fluxo de recursos. Então, quando a gente está com a taxa Selic muito alta, muitos recursos acabam indo mais para a renda fixa. Além disso, o resultado financeiro das empresas também é prejudicado com os juros mais altos, logo o índice ele não vai apresentar uma valorização tão alta, afinal, valorização da ação segue o seu lucro no longo prazo. E além disso, uma desaceleração econômica, né? O cenário brasileiro também acaba impactando bastante no índice Bovespa. Mas vamos entender melhor cada um desses pontos. Então, quando a gente fala de fluxo de recursos, é que com a alta da Selic, torna a renda fixa mais atrativa. Os investidores migram da renda variável para a renda fixa e há uma redução de liquidez no mercado de ações, ou seja, menos dinheiro circulando nas ações. Isso cria uma tendência de queda. E com a Selic em queda, o fluxo retorna para a bolsa. Quando a gente pensa no resultado financeiro das empresas, a alta da Selic aumenta o custo da dívida corporativa, então empresas com maior endividamento têm lucros reduzidos. Um exemplo aqui é a Fleury, que tinha lá em 2021 25% do seu lucro pago como custo da dívida, em 2023 isso chegou a 49% do lucro, ou seja, em 3 anos o custo da dívida da Fleury saiu de 1/4 do seu lucro para metade do seu lucro. E juros altos favorecem setores menos dependentes de alavancagem, setores que não têm que contrair tantos empréstimos. E o terceiro ponto que ajuda a criar essa correlação é a desaceleração econômica. Afinal, com a Selic em alta, há uma redução no consumo e nos investimentos. Esse é justamente o objetivo da Selic em alta, para, com essa redução aqui, haver uma queda da inflação, levar a inflação à meta definida pelo Banco Central. Então, as empresas vendem menos e lucram menos. O impacto é maior em setores como incorporação imobiliária, varejo da linha branca, e juros em queda estimulam consumo e expansão empresarial. Então, quando a Selic está em queda, isso aqui é estimulado diferente de quando ela está em alta. E esses são os 3 principais fatores que criam essa correlação e qual que é o cenário atual e a conclusão do vídeo de hoje. Então, a Selic está projetada para 13% ou mais lá em 2025. O Ibovespa vai continuar enfrentando um cenário desafiador, vai continuar havendo uma pressão em setores dependentes de crédito e a liquidez na renda variável, infelizmente,
deve continuar limitada. Mas esse vídeo aqui não é só trem fantasma, a gente também tem boas notícias. Então, quem for paciente, continuar comprando ali todos os meses uma parte em renda variável, vai colher bons frutos lá na frente, é só uma questão de paciência. E o mastigado aqui dessa semana para vocês, a gente vai ter feriado lá nos Estados Unidos, de ação de graça, então vai ser uma semana mais tranquila por lá. Mas aqui no Brasil a gente vai ter divulgação do IPCA 15, a nossa prévia da inflação na terça-feira. Na quarta-feira, lá nos Estados Unidos, temos a inflação por lá, o PCE, o índice favorito do Fed, então pode dar pistas de como vai ser o movimento de corte de juros ou até não, de não corte de juros lá nos Estados Unidos no próximo mês. E na quinta-feira a gente vai ter a inflação do atacado aqui no Brasil, o IGPM, e na sexta-feira dados de dívida bruta e também de desemprego aqui no Brasil. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, uma edição especial do nosso relatório macro. Espero que tenha ficado clara a correlação entre o nosso índice e a nossa taxa de juros e desejo a todos uma ótima semana e excelentes investimentos. Até a próxima!